Olá, galera do Presbitério de Dourados, é uma honra poder falar com vocês, agradecer o convite aí à diretoria da federação, que Deus abençoe, né? Nós vamos expor 2 capítulos desse livro do R.C. Sproul, A Mão Invisível, né? O capítulo 1, que é Dura Providência, e o capítulo 3, que é Providência com Provisão, tá? Primeiramente eu vou conceituar, como a minha palestra é a primeira, então eu vou conceituar providência e depois eu vou explicar ali alguns pilares acerca da providência e por fim nós vamos fazer a aplicação do assunto em 2 textos bíblicos, tá? Um sobre da vida, de um momento da vida de Davi e outro sobre um momento da vida de Abraão. Irmãos, eu peço que abram a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, 28 e 29. Eu já estou com a Bíblia aberta aqui. Romanos 8, 28 e 29. Diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Te peço, ó Deus, que o Senhor ilumine a nossa mente, ó Pai. Ilumine, ó Deus, o nosso entendimento para podermos compreender um pouco mais da Tua palavra, ó Pai. Te peço, ó Deus, que o Senhor esclareça esse assunto, providência, e que possamos mudar, ó Pai, ou aperfeiçoar a nossa vida cristã, após o entendimento desse assunto, ó Pai. Que o Teu nome seja glorificado em tudo isso, e é em Teu nome que nós oramos, Jesus. Amém. Galera, é o seguinte, então primeiramente eu quero tratar sobre o conceito de providência. O que é providência? Providência é a execução do eterno decreto de Deus. O eterno decreto de Deus é uma das doutrinas primárias aí, né? Depois das Escrituras nós vamos trabalhar sobre o ser de Deus e o seu eterno decreto. A providência, nós diríamos que o eterno decreto é o projeto e a providência é a execução desse projeto. Na verdade, antes da providência vem o primeiro ato da execução desse projeto, que a gente chama de criação, né? Lá em Gênesis 1, nós temos a criação. Mas a providência já então, na sequência da criação, ela já passa a atuar, que é a continuação da criação, né? É as coisas que Deus criou e agora Ele mantém, né, com a sua providência. Galera, é o seguinte, eu li aqui Romanos 8, 28 e 29, porque quando nós passamos por situações difíceis, nós costumamos ler esse texto ou recitar esse texto para nós mesmos, né? Ou ler para outras pessoas ou recitá-lo para nós mesmos. Aqui o texto diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente passa por uma situação difícil, é comum nós falarmos, não, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E de fato é verdade, né? O texto está falando disso. Mas nós precisamos de entender o que é esse cooperar e o que é esse bem. Porque nós precisamos de entender que Deus tem um propósito em todas as coisas. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus tem um propósito em tudo. A questão é a seguinte: nem sempre nós temos uma imagem clara do propósito de Deus, né? Muitas vezes nós até confundimos os propósitos de Deus com os nossos próprios propósitos, e essa confusão muitas vezes ela pode ser danosa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Uma pessoa estava num emprego relativamente bom lá, e daí, de repente, ela sai do emprego, ou ganha as contas, ou por algum motivo ela precisou de sair do emprego. Aí ela fica frustrada no primeiro momento e ela vai citar esse versículo aqui. Não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aí ela cita esse versículo pensando no seguinte: agora Deus vai arrumar um emprego melhor para mim. Deus fechou essa porta porque Ele tem um emprego melhor para mim. Normalmente nós entendemos propósito nessa perspectiva, e nós temos de tomar cuidado, porque nem sempre é nessa perspectiva que Deus trabalha, né?
O texto aqui ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas qual é o propósito de Deus? Versículo 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para. Esse para aqui, essa preposição é uma preposição que indica propósito, né? Então, por que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Porque aqueles que Deus conheceu de antemão e ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, tudo o que acontece na vida do crente, não é que você perde um emprego para arrumar um emprego melhor. É porque Deus ele está trabalhando na sua vida para que você fique mais parecido com Cristo. Esses dias atrás eu li numa reportagem sobre as pessoas que escaparam do acidente lá de 11 de setembro de 2001 nas Torres Gêmeas. Né? Uns ficaram presos no trânsito e iam chegar atrasados no serviço, acabaram se livrando daquele acidente. Outro teve algum problema de saúde, algum problema eventual, teve de passar na farmácia antes, não chegou no serviço. E vários depoimentos lá, cada um não chegou por um motivo. Né? Normalmente nós temos a ideia assim, não, então o propósito de Deus é que a vida daquela pessoa fosse prolongada. Pode ser, irmãos, pode acontecer isso, mas o propósito de Deus para a vida do crente não é que a nossa vida seja prolongada. Deus, ele tem a eternidade para cada um de nós. O maior propósito de Deus, o principal propósito de Deus é que nós nos conformemos à imagem do seu Filho. É por isso que então, muitas vezes, acontecem coisas que não nos agradam na nossa vida. Por exemplo, tem esse pessoal que se livrou da morte no 11 de setembro, mas certamente deve ter centenas ou milhares de crentes que entraram nos acidentes aéreos aí que já ocorreram no decorrer da história e morreram nos acidentes aéreos. Então, por que Deus agiu diferente na vida de um e na vida de outro? Na verdade, o propósito de Deus é nos conformar à imagem do seu Filho, né? E o propósito de Deus, ele atravessa para a eternidade, não é apenas para a temporalidade. Nós confundimos essas coisas. Por que eu estou falando de propósito, irmãos? Porque se nós não termos uma ideia clara de que Deus tem um propósito em tudo e que o propósito de Deus é fazer com que nós nos pareçamos cada vez mais com o seu Filho, muitas vezes nós teremos dificuldade de lidar com doutrinas como a soberania de Deus, o eterno decreto de Deus, ou mesmo até a providência. Né? Dependendo do que acontece na nossa vida, pode nos trazer traumas, né? Porque nós não entendemos o porquê aquilo aconteceu. Na verdade, Deus tem o seu propósito, né? E o propósito de Deus, revelado nas Escrituras, é que nós nos tornemos parecidos com o seu Filho. Tá? Então, tudo que acontece, coisas boas e coisas ruins, tem a ver com o aperfeiçoamento, Deus moldando a vida dos seus filhos para se tornar semelhante ao seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo. Irmãos, como eu já disse, a soberania, a providência é uma doutrina que está baseada na soberania de Deus e se desenrola no eterno decreto de Deus. Nós podemos aí elencar 3 elementos que envolvem a providência. Quais são esses elementos? Primeiro é a preservação, segundo, o concurso, também pode ser chamado de concorrência, e terceiro, o governo. Tá? O que é a preservação? A preservação é o ato de Deus de manter viva as coisas que Ele criou, ou os seres que Ele criou, né? E aí toda a espécie de vida, né? As árvores, os animais, as flores, os seres humanos. E Deus tem o seu modo, então, de fazer com que essa existência se mantenha, né? Então a gente chama esse ato de preservação, tá bom? O segundo elemento aí que está envolvido na providência é o concurso ou a concorrência. Ou seja, Deus ele se dispõe de todos os elementos que Ele criou para fazer com que o seu propósito se cumpra no decorrer da história. Né? Aqui não é apenas, irmãos,
os homens que concorrem com Deus, que participam que participam desse processo. A gente chama Deus de causa primária e os outros elementos de causas secundárias. Deus, como causa primária, se disponibiliza das causas secundárias para fazer com que a história caminhe para o propósito que Deus tem, né? Eu posso usar um exemplo aqui do Mar Vermelho, né? Quando ele se abre, como que Deus abre o Mar Vermelho? Deus manda um forte vento e o mar vai se abrindo e formando uma parede, uma de cada lado, né? E para que o povo passe. Deus usou ali um elemento da natureza, o vento, para que aquelas pessoas atravessassem o mar. Mas Deus pode usar também a vontade humana. E Deus pode usar, irmãos, a vontade humana que é boa, que não é pecaminosa, que muitas vezes está de acordo com a obediência à palavra de Deus, mas Deus pode usar também a vontade humana que é pecaminosa, para cumprir o seu propósito. Por exemplo, a história de José, do Egito, né? Os irmãos de José estavam com uma vontade pecaminosa e venderam José para o Egito. Na verdade, eles queriam matar, mas acabaram só vendendo José para o Egito. E no final nós vemos, José fala para eles: vocês intentaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem. E ele fala ainda: não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me mandou para cá, para a preservação da humanidade. Então nós vemos que Deus usa os elementos secundários, né? Tanto da natureza quanto os homens e qualquer outros elementos aí da criação, os astros, para que o seu propósito se cumpra no decorrer da história. E tem um terceiro elemento aí que nós chamamos de governo. Então, o primeiro elemento, só relembrando, é preservação. Segundo elemento, concurso ou concorrência, que é essa união aí da força primária com as forças secundárias, para que a história se cumpra. E o terceiro elemento a gente chama de governo, que é a direção que Deus dá para todos os acontecimentos. Ou seja, nada escapa daquilo que Deus determinou. Deus conduz a história exatamente do jeito que Ele planejou conduzir a história. Então a providência só vai desenrolando esse pergaminho da história para que a história chegue aonde Deus planejou desde a eternidade. Irmãos, se nós cremos aí no governo de Deus sobre todas as coisas, se nós cremos que nós somos forças secundárias, né? Nós somos elementos secundários nesse desenrolar da história, então nós não podemos acreditar no acaso. Para o crente reformado que crê nas Escrituras, que crê na soberania de Deus, não existe acaso, também não existe destino. Existe a soberania de Deus conduzindo todas as coisas. E aqui eu quero fazer a leitura de um trecho das Institutas, tá? O livro 1 das Institutas, de João Calvino, página 193, ele vai dar um exemplo aqui de providência, e eu quero compartilhar com os irmãos, que diz assim, ó: se alguém cai nas garras de assaltantes ou de animais ferozes, se do vento a surgir de repente sofre naufrágio no mar, se é soterrado pela queda da casa ou de uma árvore, se outro, vagando por lugares desertos, encontra provisão para a sua fome, arrastado pelas ondas chega ao porto, escapa milagrosamente à morte pela distância de apenas um dedo. Todas essas ocorrências, tanto prósperas quanto adversas, a razão carnal atribui à sorte. Contudo, todo aquele que foi ensinado pelos lábios de Deus, ou seja, a Escritura Sagrada, de que todos os cabelos da cabeça lhe estão contados, Mateus 10:30, buscará a causa mais remota e terá por certo que todo e qualquer evento é governado pelo conselho secreto de Deus. Então, aqui nós vemos Calvino expor aí, através de exemplos, né, coisas boas que acontecem na vida das pessoas e coisas ruins que acontecem na vida das pessoas. As pessoas que não conhecem Deus, que não creem nas Escrituras, atribuem isso à sorte, ao acaso ou ao destino. O crente não. Ele sabe que tudo isso está, por mais que ele não entenda, ele sabe que isso está imbuído aí do propósito secreto de Deus para a sua vida. Irmãos, como vimos, a providência ela nos oferece cálices de alegria, mas também nos oferece cálices
de tristeza. Nem tudo o que acontece na nossa vida são coisas boas. Aliás, as grandes crises teológicas, elas surgem exatamente porque nem sempre nós conseguimos entender o agir de Deus, né, com coisas difíceis que acontecem na nossa vida. E hoje o mundo vive quase que um deísmo, né? O que é o deísmo? O deísmo é aquela ideia de que um Deus criou o mundo, mas ele apenas deu uma corda no relógio e largou todas as coisas, né? Então nós hoje temos dificuldade de ver Deus em todas as coisas, né? Se a gente pegar uma criancinha aí, 3, 4 anos, que mora numa cidade grande, se você perguntar para ela, né, da onde que vem o leite que ela toma, ela vai falar que vem do mercado, que vem de uma caixinha, porque muitas vezes ela não tem nem noção do processo que existe, do processo da natureza que existe por trás disso, né? Então, as tecnologias, os produtos industrializados, muitas vezes eles nos atrapalham de ver o agir de Deus na vida das pessoas, de ver o agir de Deus na nossa própria provisão, no nosso próprio sustento, né? Esses dias eu visitei a casa de um irmão e tinha ali 3 filhotinhos de passarinhos. E me chamou a atenção porque a mãe passarinha, ela alimentava cada um dos filhotes. Ela não deixava nenhum ficar de fora. Quer dizer, nós vemos aí num gesto mínimo o agir de Deus, né? Então, muitas vezes a natureza ela resgata para a gente, se nós observarmos a própria providência de Deus. Irmãos, no Brasil, a ideia de providência ela ainda é muito obscura. Nós não temos assim até entre os próprios protestantes, nós não temos não está impregnado na nossa cosmovisão a ideia de que Deus ele está por trás de todas as coisas, de que existe uma mão invisível aí guiando todas as coisas, né? Mas nos Estados Unidos, que é um país de origem protestante, né? Principalmente no século XIX, existia muito a ideia da providência de Deus, ou seja, os crentes que viviam naquele período conseguiam ver a mão de Deus em tudo o que acontecia na vida deles. E é interessante, irmãos, que eles viam isso a tal ponto que muitas coisas que aconteciam na vida deles, eles chegavam a substituir o termo Deus pelo termo providência. Por exemplo, eles davam a ideia de que foi a providência que fez aquilo na vida deles. Eu vou ler um texto do Diário de Simonton, esse livro aqui, muito legal, tá? Se você puder ler, é um diário mesmo, ele escrevia vez por outra ele escrevia, né, a sua rotina, né, e abria o seu coração, e isso foi registrado aí para a posteridade, e em vários lugares nós podemos ver isso, né? Eu vou ler um dos trechos, que fica na página 163, que Simonton usa justamente esse termo, colocando providência no lugar de Deus. Ele diz assim, ó: quando cheguei ao Rio em 17 de julho, encontrei o Sr. Schneider esperando. Os fatos que apresentou e os que pudemos obter de outras fontes convenceram-nos de que o seu retorno ao campo anterior não prometia bons resultados. A necessidade de providenciar para ele lugar onde não estivesse entregue apenas aos seus próprios recursos convenceu-nos de que o Sr. B deveria ocupar São Paulo. Vemos o dedo da providência apontando-lhe aquela direção e indicando que o nosso trabalho é aqui. Se a Deus aprove alterar essa colocação de forças, espero que preferências pessoais não venham esconder de nós os seus propósitos. Aqui então nós vemos Simon com uma cosmovisão muito ligada à ideia de que a providência apontou o dedo naquela direção, ou seja, Deus mostrando para eles qual que era a decisão que eles precisavam de tomar. Eu vou ler mais um pedacinho, irmãos, para mostrar que nem tudo o que acontece na nossa vida são coisas que nos agradam, mas tudo o que acontece na nossa vida está debaixo do controle de Deus, é para a glória de Deus e Deus tem um propósito. Olha o que Simonton diz aqui na página 166. Eu dizia a Ellen que a minha sorte parecia ser excepcional, mas agora o sofrimento chegou. Exatamente quando o meu cálice de felicidade terrena estava cheio,
A fonte da maior parte das minhas alegrias mais puras foi-me tirada. Cada vez que desperto, sou lembrado da minha perda. Sinto um vazio que nada pode preencher, a não ser o próprio Deus. Graças ao seu nome, porque posso orar a Ele na certeza de que é meu Pai e cuida de mim. Quão preciosas são as suas promessas e as esperanças de perpétuas delícias à sua destra. Então aqui nós vemos Simonton abrindo o coração para Deus, né, e vendo que Deus colocou ele numa situação difícil, que ele tinha perdido a sua esposa. Né? Ele estava tão feliz, o cálice da alegria, na hora que o cálice da alegria estava mais cheio, Simonton experimentou a sua profunda tristeza e ele vê que Deus estava no controle. Irmãos, aqui nós temos de elencar mais uma situação, mais um elemento importante que envolve o relacionamento do crente com Deus. Primeiro, nós falamos que Deus, né, desde o começo eu estou falando que Deus tem um propósito em tudo. Então isso tem que estar muito claro, nós cremos que Deus tem um propósito em tudo. Segundo, nós precisamos confiar nos propósitos de Deus. Nem sempre nós vamos entender as situações da vida, existem casos que ficam muito obscuros, mas que nem Simonton ali, ele sofreu uma perda gigante na vida dele, mas algo que ele deixa muito claro é que ele confiava na providência. Ele sabia que aquilo era o que Deus queria para a vida dele, e sem dúvida nenhuma, irmãos, por mais duro que foi aquela situação, Simonton confiava que Deus estava fazendo o melhor para a vida dele. Né? Irmãos, agora eu quero caminhar para o final aí do nosso estudo. Eu vou trabalhar rapidamente 2 textos das Escrituras. Tá? O primeiro, que é um pouquinho mais longo, fica em 2 Samuel capítulo 11. Se você quiser abrir aí para acompanhar, 2 Samuel capítulo 11, nós vamos ver uma situação que aconteceu com Davi. Tá bom? Eu vou lendo partes e vou explicando, tá bom? Como que Davi agiu numa determinada situação e como que Deus tratou dele nessa determinada situação. 2 Samuel 11, primeiros versículos 1 a 4 diz assim, ó, decorrido o ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disse-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Irmãos, aqui nós vemos então, primeiro uma contingência, colocando Davi numa situação difícil. Um ato contingencial, é uma situação, Davi não premeditou nada disso. Mas olha o que aconteceu, Davi, na época em que os reis costumavam ir para a guerra, e Davi era um homem de guerra, ele não foi, nessa ocasião ele não foi. Ele foi desleal com o reino de Israel, ficando em casa. Ficando lá na casa dele, sem fazer nada, numa daquelas tardes, ele vê uma mulher tomando banho, e aquela mulher chama muito a sua atenção. E ele, sendo o rei, manda chamá-la e se relaciona com essa mulher. E agora essa mulher engravida, e Davi está numa situação difícil. Um ato contingencial, que ele não planejou, mas que ele acabou desobedecendo ali, sendo desleal com o próprio povo, e depois sendo desleal com Urias, que era o esposo de Batseba, colocou Davi numa situação muito difícil. E agora Davi precisa de resolver isso, né? E olha que interessante, agora Davi parece que vai fazer as vezes de Deus. Ele vai tentar manipular, ele vai tentar ser a mão invisível por trás da situação. Olha o que acontece aqui, do versículo 6 até o versículo 8 diz assim, então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o Heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo lhe seguiu um presente do rei. Davi precisava de dar um jeito na situação.
E ele vai manipular a situação, como se fosse uma mão invisível. Ele, sem que ninguém saiba, né, na cabeça dele, ele manda chamar Urias. Urias chega então ali no palácio real, e Davi fala assim: olha, Urias, agora eu quero que você se lave e vá lá para sua casa descansar. Davi queria que ele se relacionasse com a esposa, consequentemente ele assumiria o filho e a situação de Davi estaria resolvida. Ele estava manipulando a situação. Irmãos, o que acontece na sequência? Versículos 9 a 13 diz assim: porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives, como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Irmãos, até o 12 aqui. O que aconteceu? Davi foi traído pela lealdade de Urias. Urias era um homem leal ao reino, leal a Deus, certamente, e leal ao rei. E Davi então queria que Urias fosse para casa. Davi, articulando a situação para se defender, queria que Urias fosse para casa. Urias falou: tão certo como o Senhor vive, eu não farei isso. E ele então frustra os planos carnais de Davi. A mão invisível de Davi não funcionou, porque ele não é a providência. Irmãos, o que acontece? Davi precisa de fazer um outro plano. Agora, dos versículos 14 a 17, diz assim: pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, e lhe a mandou por Urias, e escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força de peleja, e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Davi consegue. Primeira tentativa era fazer com que Urias fosse para casa. Ele não foi. Agora ele manda uma carta pelo próprio Urias. Urias não lê essa carta. Urias entrega essa carta na mão de Joabe, que era o chefe ali, né, do exército. E Joabe, obedecendo a carta, coloca Urias na frente da batalha. Davi mata Urias. E agora o problema de Davi está aparentemente resolvido. Ele conseguiu. No entanto, irmãos, não foi bem assim. Agora eu quero ler com os irmãos no capítulo 12, versículos 1 a 7, diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filho. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar as suas ovelhas, e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Irmãos, Davi achou que tinha conseguido resolver a situação. Ele tentou fazer as vezes da mão invisível, tentou fazer as vezes da providência, mas existe Deus por trás de todas as coisas. E Deus agora confronta Davi. E Davi cai na sua própria armadilha, porque Natã, sendo a palavra de Deus, o profeta de Deus, expõe uma parábola para Davi,
E Davi conclui a injustiça que aconteceu naquela parábola e diz assim: olha, esse homem tem que morrer. E Natan fala assim: esse homem é você, Davi. Irmãos, Davi não foi punido. Pelo menos não foi punido com a sentença que ele deu para aquele homem. Né? No versículo 13 diz assim: então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi: também o Senhor te perdoou e te perdoou o teu pecado, não morrerás. Por que Deus perdoou o pecado de Davi, irmãos? Porque Davi não ficou se justificando. Davi não ficou tentando se esquivar da culpa. Na hora que ele percebeu que ele tinha tentado ocupar o próprio lugar de Deus, ele diz assim: pequei contra o Senhor. E daí então, quando ele confessa o seu pecado e não se esquiva da culpa, ele é perdoado por Deus. A sentença que ele desejou para aquele homem que cometeu a injustiça não seria feita contra ele. No entanto, Davi perderia o filho que ele teria com Betseba. Né? Essa foi a sentença que Deus deu. Né? E no final das contas, aquela criança morre. E antes, o texto aqui no versículo 15 diz que o Senhor feriu aquela criança quando ela nasceu. Ou seja, Deus agiu e feriu aquela criança. Irmãos, por que Davi foi perdoado? Por que Deus tratou dessa forma na vida de Davi? Porque ele foi um homem que reconheceu a sua miséria, o seu pecado. Então ele foi perdoado. Né? Se nós vermos ali, quando a criança nasceu, ele ficou desesperado e ele lutou com todas as forças para tentar mudar a sentença de Deus, porque Deus havia falado que a criança morreria. Mas Deus não mudou a sentença, Deus permitiu que a criança morresse. E quando a criança morreu, ele percebeu, né, que a criança tinha morrido, e os servos ficaram espantados, porque antes da criança morrer, Davi se jejuava e se lamentava, né, e se afligia, e depois que a criança morreu, a reação dele foi se conformar com a situação. Por que ele faz isso, irmãos? Porque ele confia na soberania de Deus. Davi descansa na vontade de Deus. Nós precisamos de aprender a confiar na providência. Irmãos, terminando a nossa conversa, Gênesis 22, 4 versículos, do 11 ao 14, diz assim: ó, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: não estenda a mão contra o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Pôs Abraão por nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Aqui então, irmãos, nós vemos uma das primeiras vezes, né, que um crente, que um servo de Deus defende aí a doutrina da providência. O Senhor proverá. Quando Abraão estava indo para o caminho, para o sacrifício de Isaac, seu filho, Isaac pergunta para ele: pai, eu estou vendo aí a lenha, eu estou vendo o cutelo, né, o facão, mas eu não estou vendo o sacrifício. E lá naquele momento, Abraão sendo colocado contra a parede, ele fala: o Senhor o proverá. Ou seja, irmãos, Deus realmente é aquele que provê todas as coisas, aquele que providencia todas as coisas. E nesse mesmo monte aqui, irmãos, onde é chamado, né, de um monte, no monte do Senhor se proverá, a história, a tradição diz que Deus novamente colocou um filho ali para morrer. Foi uma provisão, foi a providência de Deus pelo pecado do homem. A diferença entre o filho de Abraão, que foi colocado ali para morrer naquele monte, e o filho de Deus, que foi colocado para morrer naquele monte, é que para o filho de Abraão, Deus providenciou um cordeiro. Mas para o filho de Deus, ele levou até as últimas consequências, até a morte do seu próprio filho, para prover, para providenciar, para fazer a providência da nossa salvação. Irmãos, nós precisamos de confiar que Deus está no controle de todas as coisas e que toda a história
converge para cumprir todo o propósito de Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas, que nós possamos confiar na providência, que Deus está no controle. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço, ó Pai, pela tua palavra. Te peço, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor nos dê força, ó Pai, para passarmos pelas situações difíceis, mas que acima de tudo, ó Pai, mesmo quando não entendermos as situações difíceis, que venhamos confiar no Senhor, ó Pai, porque o Senhor está no controle de todas elas, ó Pai. Abençoe, ó Deus, cada jovem que assiste, edifica a tua igreja, ó Pai, e nos ajude, ó Deus, a confiarmos no Senhor, na sua providência. Em nome do Senhor que nós oramos. Amém. Deus abençoe, galera. Um prazer aí poder falar com vocês.